Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Fundamentos da Linguagem Musical e estamos entrando na nossa aula de número 6. Nós vamos falar basicamente sobre símbolos musicais que estão relacionados com algum elemento da estrutura da partitura que a gente usa. Então a gente vai falar um pouco sobre andamento, BPM, dinâmica, articulação, sinais de repetição e também o símbolo da fermata, o que ele significa. Então, por que a gente usa símbolos musicais dentro da partitura e na organização do que a gente pensa para escrever uma música? Os símbolos musicais, assim como termos que são usados na partitura, são uma maneira de tentar escrever, tentar colocar no papel aquilo que se quer musicalmente. Então, os compositores, ao longo do tempo, foram criando estratégias, símbolos, como é que eu vou dizer, signos que tentam escrever no papel a questão da sonoridade que ele está querendo. Então, obviamente, o papel não representa o som, ele é uma tentativa de escrever aquilo que se espera sonoramente que aconteça. Então, não é algo tão simples quanto parece. Os símbolos musicais estão ali, eles ajudam a gente a entender a partitura, o que o compositor está querendo, mas não necessariamente eles são o som da música. A música só vai acontecer se alguém estiver tocando ou cantando. E aí tem uma outra curiosidade. Por que a maioria dos símbolos musicais, dos símbolos e dos termos musicais, tem nomes em italiano? Então, aí está a explicação. Os termos musicais, em sua maioria, são escritos em italiano porque foi na Itália, entre os séculos 16 e 17, ou seja, muito tempo atrás, que a música ocidental se desenvolveu de maneira muito influente, especialmente no que diz respeito à notação, à teoria e à prática musical. Se a gente lembrar da nossa primeira aula que a gente fez, a gente falou sobre um monge italiano chamado Guido d'Arezzo. O Guido d'Arezzo foi o cara responsável por escrever e pensar as notas musicais com os nomes que a gente tem hoje, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E assim como nessa região que era muito forte por conta da presença da Igreja Católica, que na época era uma força bastante dominante na sociedade, ainda continua sendo, mas naquela época mais ainda, eles dominavam a música também, e a maneira como isso era transmitido. Então, toda a questão da notação musical, assim como da escrita e tudo, se desenvolveu muito nessa região da Itália. E a gente carrega esse lastro dentro da música até hoje. A maioria dos termos que são utilizados em música são termos em italiano. Então, a gente aprende um pouco de italiano sem saber que está andamento. O que é andamento em música? Andamento é o termo usado para indicar a velocidade com que a música acontece. Ou seja, se a música é mais rápida ou mais lenta. É como se fosse o andar da música. Se for um andar muito rápido, eu vou ter um andamento rápido. Se for um andar mais lento, eu vou ter um andamento lento. Isso quer dizer que a música pode ser rápida ou pode ser lenta. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui para vocês, mas eu posso cantar um parabéns para você dessa forma. Parabéns para você. Parabéns para você. Percebe que é a mesma música, mas eu mudei a pulsação, eu mudei o andamento, eu mudei o passo dessa música. Então, automaticamente, eu vou ter uma música mais rápida ou uma música mais lenta. E a gente usa uma série de termos em italiano para dizer se a música é rápida ou lenta. E aqui embaixo nessa imagem a gente vê alguns desses exemplos. A gente tem aqui, ó, presto, é um andamento muito rápido. Aí a gente tem ainda variações dele, que é o prestissimo, por exemplo. E aí eu tenho presto, vivace, allegro. Allegro já é um andamento que aparece bastante nas partituras de vocês. Allegro, que é um andamento rápido. Aí a gente tem as variações. Allegretto, andantino, andante. Andante é como se fosse a pessoa andando, como está mostrado na imagem aqui também. Aí nós vamos ter adagio, que é um andamento bastante mais lento do que o andante, é como se eu estivesse me arrastando, vamos pensar assim, e o grave, que seria quase não anda, é muito lento, é um andamento muito mais lento, o mais lento de todos. E entre o adágio e o grave, a gente tem o larghetto e o largo. É importante a gente saber esses nomes, mas não necessariamente eu vou decorar esses nomes todos. Ao longo do tempo do estudo musical, vocês vão ver que alguns andamentos ficam muito na nossa cabeça, porque a gente usa com bastante frequência. Então, vai aparecer nas partituras das músicas que vocês estão tocando.
Um allegro, um presto, um moderato, um andante, são termos que aparecem com bastante frequência. E aí o que acontece? Dentro da estrutura da música, nós vamos ter aqui alguns desses termos que eu coloquei no canto esquerdo. Então a gente tem o largo, adágio, andante, moderato, allegro, presto, e aí tem o significado de cada um deles. O largo é muito lento, e aí vocês podem ver aí. O andante é andado, moderato, e por aí vai. E aí a gente tem uma coisa super importante aqui no canto direito, que é o BPM. BPM nada mais é do que batidas por minuto. E aí, para cada andamento desse, eu tenho uma batida por minuto diferente. Ou seja, eu pego o meu metrônomo e coloco lá velocidade 40 até 60. É um largo. De 66 a 76. Um adágio. Um andante é de 76 a 108. Um moderato de 108 a 120. Um allegro de 120 a 168. E um presto de 168 a mais de 200. Então, a gente tem que prestar atenção nessa relação de nome e batidas por minuto, porque aí, junto com o metrônomo, eu tenho condições de entender qual que é a velocidade que a música foi pensada para acontecer. E o que significa BPM no final das contas? BPM é a abreviação da frase batidas por minuto. Ou seja, é uma medida que indica a velocidade ou andamento de uma música. Isso quer dizer o quê? 60 batidas por minuto. Se um minuto tem 60 segundos, significa que cada batida vai ter 1 segundo. É como se fosse o ponteiro do relógio marcando os segundos. Se eu tenho ali 120 batidas por minuto, significa que dentro de cada segundo vai caber 2 batidas. Se o segundo é esse daqui, eu vou ter que dividir 2, 2, 2, 2. Ou seja, é uma música mais rápida. Se eu tenho 180, quer dizer que dentro desse mesmo pulso, eu vou dividir ele em 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, tá, 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 tá. E aí eu vou ter uma música com uma pulsação muito mais rápida. Beleza? O que acontece para vocês, geralmente, nas músicas que vocês estão tocando, é que não vem só escrito o nome do andamento, como allegro, andante, geralmente vem semínima igual a alguma coisa. Então, para vocês estudarem em casa no andamento correto, vocês pegam o metrônomo de vocês, colocam a quantidade de batidas que está escrita naquela semínima e vocês vão ter o andamento que a música deve ser executada. Não necessariamente é o andamento que você vai estudar em casa, porque você pode estudar num andamento mais lento. Mas você tem que chegar naquela velocidade que é provavelmente aquela velocidade de batidas por minuto que o regente vai reger a música, ok? Então é uma coisa bastante importante pensar nessa ideia das batidas por minuto e também nos andamentos, o que eles significam. Vamos pensar agora num outro elemento musical que é a dinâmica. A dinâmica é aquilo que tem a ver com a intensidade. Intensidade em música está relacionado com forte e fraco. Então, vocês vão ver nessa pirâmide invertida aqui em vermelho que eu coloquei, que a gente vai ter desde o som muito forte, som forte, meio piano, piano, pianíssimo, pianicíssimo. Então, existe uma gradação entre essas intensidades. Se eu toco muito forte, eu tenho que encontrar um som que é mais ou menos forte, meio piano, até chegar naquele som que é pianíssimo. É como se eu estivesse crescendo e falando cada vez mais forte. A ideia que a dinâmica causa na música é como se fosse isso. Eu começo muito devagar e aí vou aumentando a intensidade e vai ficando cada vez mais forte. Então, a ideia é que eu consiga fazer isso no meu instrumento. Para eu conseguir fazer isso no meu instrumento, eu preciso de praticar bastante. Por quê? Não é uma coisa tão simples. Eu tenho que controlar, no caso do instrumento de sopro, a quantidade de ar que eu coloco para que essa intensidade fique cada vez maior, sem necessariamente alterar a qualidade do som. Isso é a coisa mais difícil para um instrumento de sopro. Vamos entender o que significa cada um desses termos. 2Ps é pianicíssimo. Pianíssimo, perdão. 3Ps é que seria pianicíssimo, mas não entra no caso para vocês. Que significa o quê? Um som muito suave. A gente tem um P, que é piano, que também é italiano, piano, que é um som suave. Depois nós temos MP, que a gente chama de meio piano, mas o termo correto é mezzo piano, que também é um termo italiano.
E aí a gente vai ter o MF, que a gente chama de meio forte, que na verdade em italiano seria mezzo forte. E aí a gente tem o F de forte, ou forte, e nós temos o fortissimo, que seria também o fortíssimo que a gente fala aqui, mas em italiano tem esse acento um pouco diferente, que seria o som mais forte mesmo. Nós temos ainda as gradações daqueles que, da dinâmica que cresce aos poucos e decresce aos poucos. Então, nós temos o crescendo, que geralmente é representado por esse cres aparecendo na partitura, ou por aquele símbolo que vai abrindo. E nós temos também o diminuendo, que é esse decrescendo, que seria escrito com um dim, ou decres, ou naquele mesmo elemento que aparece aqui, ó, para vocês, ó. Esse daqui seria o crescendo, que é essa boca aberta, e o diminuendo seria a boca se fechando. Então, reparem que a letra que é utilizada tem um formato um pouco diferente. Nós temos o piano, pianissimo, mezzo piano, forte, fortissimo, mezzo forte, crescendo, diminuendo. Ok? Seriam termos todos em italiano também, como a gente tinha visto. Vamos seguir aqui e falar sobre outros símbolos que aparecem na partitura, que é a articulação. A articulação é a maneira como as notas são tocadas ou executadas, tanto por um instrumento quanto pela voz. Então, é a maneira como eu ataco esse som, ou eu prolongo esse som, alguma coisa nesse sentido. Mas tem a ver com o ataque do som. Para gente que toca instrumento de sopro, ou para quem toca instrumento de sopro, está muito relacionado com como eu utilizo a minha língua para fazer o ataque do som. E no caso dos instrumentos de percussão, tem a ver em como eu vou executar a batida na pele ou no triângulo, seja qual for o instrumento que eu estiver tocando. Ou também no xilofone, no glockenspiel, tem a ver com essa maneira como é executada a nota. Vamos entender alguns desses termos. Nós temos o staccato, o marcato, o tenuto e o legato, também todas palavras em italiano. O staccato significa, em tradução literal, é nota destacada, ou seja, é um som muito curtinho, é pop, 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 pop. É quando eu não prolongo o som. O marcato seria uma nota acentuada. Eu vou mostrar para vocês qual é o símbolo depois que representa isso. O tenuto seria uma nota cheia, de tempo completo. E o legato são notas ligadas, tocadas de uma maneira, passando de uma para outra, sem utilizar a língua, no caso do instrumento de sopro. Então, esse daqui é o legato, ou ligado. Como se eu tivesse... Ou... Eu não cortei o som, eu não fiz... Tá, 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 tá. Percebe que agora eu fiz tá, 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 cortando e cantando a próxima nota? Quando eu tenho a ligadura de expressão, ou o que a gente chama de ligado ou legato, eu passo de uma nota para outra sem necessariamente utilizar a língua. Eu não faço nenhum tipo de articulação. Eu apenas passo de uma nota para outra sem utilizar a língua. Este é o legato. Existe uma outra ligadura ainda, que é a ligadura de união, mas a gente não vai falar sobre ela agora. Nós temos o staccato. O staccato, ele é um som curto. Aqui ele está representando, esse desenho aqui está representando como se fosse a nota completa. Vamos supor que isso daqui fosse o estalo, ó. Tá, 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 tá. Esse é o quadradinho preto que está desenhado aqui. O staccato, ele vai diminuir a duração dessa nota, que seria de um tempo, no caso das semínimas aqui. Então, ele vai fazer tá, 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 tá. Eu corto pelo menos metade do valor da nota, deixo a nota bastante curta. Esse é o staccato. E aí nós temos o tenuto. Quando eu tenho um tenuto, significa que eu vou usar a completude de todo o tempo da nota. Se esse daqui é o estalo, eu vou fazer tá, 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 tá. É quase que se eu emendasse uma nota na outra, passando de uma nota para outra, mas obviamente que eu uso essa articulação da língua. Tá, tá, tá. A gente costuma dizer que ele tem um som de dá. Dá, dá, dá,
que é um som mais suave do que a articulação do tá, que é um pouco mais pontual, mais precisa, mais enérgica. A gente tem aqui o marcato. No caso do marcato, eu toco a nota com uma intensidade além do que eu estou esperando e depois continuo prolongando ela pelo tempo que eu preciso. Então eu faço tá, 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 tá. É como se eu desse uma atenção a mais, uma marcação a mais, uma acentuação a mais nessa nota. Este é o símbolo do marcato, que é esse chapeuzinho em cima da nota aí deitado. Então, o tenuto é um tracinho e o staccato é um pontinho. Pontinho, tracinho e esse acento assim. Beleza? Sinais de repetição, super importante, aparecem em quase todas as músicas para vocês. Os sinais de repetição, eles são usados para repetir um trecho da música, sem necessariamente eu ter que reescrever esse trecho. Ou seja, volte em tal lugar, toque tal trecho de novo. E é bastante comum na música. E eles foram criados porque antigamente as partituras eram escritas à mão. Então, para eu não ter que, num programa de edição hoje em dia, como são as partituras que a gente manda para vocês, eu posso pegar e copiar isso e jogar na frente. Agora, você imagina, lá no passado não existia computador, não existia nada disso. Então, existia a figura do copista. O copista era a pessoa que copiava as partituras à mão. Então, para ele evitar de escrever um trecho duas vezes, já que o trecho era igual, eles foram criando símbolos para dizer, repita esse trecho, volta naquela parte, vai para outra parte. E isso é bastante importante para a gente dentro da estrutura das músicas, para a gente entender como isso funciona. Vamos ver alguns desses símbolos. A gente tem o da capo, ou DC, e capo significa cabeça em italiano. Então, é da capo. Então, a gente vai ter sempre que a gente ouvir esse termo, quer dizer, volte do início, volte do topo da música, volte da cabeça da música. E a gente tem esse DS, que é dal segno, que também é uma palavra que a gente nem usa dessa forma, dal segno. A gente fala, volta do S, do S. Geralmente a gente usa essa terminologia. E o S significa voltar aonde estiver este símbolo aqui na partitura. Eu volto para o lugar onde estiver isso daqui. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês depois. Fine, que significa fim, aparece bastante na partitura. Coda. Coda de uma música é o trecho final. Coda significa rabo em italiano. Então é quando eu vou para o final da música, para o rabo da música, para a cauda da música. Então, coda é um termo bastante comum utilizado em música também. E todos esses elementos são usados juntos para criar uma estrutura de repetição dentro da música. E nós temos o mais famoso deles, que vocês já devem ter visto, que é o ritornello. O ritornello é quando eu preciso de repetir um determinado trecho musical que está compreendido entre dois símbolos de ritornello, que a gente vai ver para frente o que é também. Então, vamos lá. Ritornello é o primeiro deles. Como que funciona o ritornello? Eu estou tocando uma música. Se apareceu um ritornello e não tem o ritornello de onde começa, significa que eu volto do início da música. Nesse caso aqui, eu venho tocando, cheguei no ritornello, eu volto para o início da música e aí toco até o final da música. É isso que acontece com o ritornello. A função dele é fazer voltar. Se eu não tenho um ritornello inicial, significa que eu volto no início da música. Vamos ver esse outro exemplo aqui, Eu estou tocando a música. Apareceu um ritornello. Mas esse daqui não é o sinal de que é para voltar ainda, porque o para voltar ele está virado ao contrário. Eu vou seguindo a música. Encontrei o próximo ritornello. Significa que eu devo voltar para este ritornello aqui. Então, toquei, 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 voltei para este ritornello e toquei até o final. Essa é a função do ritornello, repetir um trecho musical específico. Olha aqui um outro exemplo de ritornello. Estou tocando a música, toquei, 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 encontrei o ritornello que deve voltar. Eu volto para onde estava o primeiro ritornello e toco até o final da música. Simples assim. Então, o ritornello tem essa função de repetir um trecho musical que muitas vezes não é muito grande, mas também pode ser um trecho de certo tamanho, sim, sem nenhum problema. Olha aqui nós temos um outro exemplo de ritornello, que são dois ritornelos dentro da mesma frase musical. Toquei, 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 encontrei um ritornello de volta. Então, eu volto no início, porque eu não tenho ritornello de início. E vou seguindo a música. Sigo, 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 sigo. No final dela, tinha outro ritornello. Eu volto para onde tem o ritornello de costas. Ou seja, eu volto para cá e sigo a música até o final. A música termina aqui. Beleza?
E esse daqui, que é o exemplo mais clássico que aparece, é o exemplo que vai aparecer em muitas das partituras de vocês, que é casa 1 e casa 2. Isso significa o quê? Que na primeira vez que eu estiver tocando, eu vou tocar a casa 1. E quando eu voltar do ritornelo, significa que eu vou dar um salto daqui para a casa 2. Vamos entender como é que isso funciona. Ó, vim tocando, 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 casa 1. Encontrei o ritornelo que é para voltar. Volto lá no início. Voltei no início, voltei no início. Como tem casa 1 e casa 2, quando eu chego aqui, eu pulo direto para a casa 2, ou seja, eu não toco a casa 1 novamente. Da casa 1, eu pulo direto para a casa 2 e sigo tocando até o final da música. Ok? Vamos ver outros exemplos agora que envolvem os símbolos da capo al fine, da capo coda e por aí vai. Vamos lá então. Vamos pegar aqui este exemplo. Ó, estou tocando a música, tocando, 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 e aí cheguei aqui no final dela, que ela acabaria, tem um DC. DC significa o quê? Da capo, da cabeça, do começo. E aí eu volto lá no início. E aí sigo a música até o final. Ou seja, é como se eu tivesse um ritornelo repetindo lá do início da música. Então, da capo significa volte do começo. Aqui nós temos um exemplo diferente, ó. Nós temos tocando, 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 tem da capo ao fine. Onde que é o fine? Fine é fim. O que representa fim nas nossas partituras? A barra dupla de final aqui de música, ó. Tá vendo? Uma linha fininha e uma linha grossa significa que a música acaba neste momento. Então eu venho tocando, encontrei da capo ao fine, da capo significa o quê? Do começo. Voltei aqui do começo. Aonde que é o fim? Aonde tem a barra dupla ou pausa final, que é essa daqui. Então a música para aqui. Volto do começo e paro nesse lugar. Olha esse que diferente. Da capo ao coda significa que eu vou voltar do começo e na hora que eu encontrar o coda, que é representado por este símbolo, que é um O cortado no meio, eu pulo para o outro momento onde tem esse O aparecendo também. É bastante comum aparecer nas partituras isso. Então, ó, como é que funciona essa partitura? Vim tocando, 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 encontrei da capo ao coda, volto lá no início. Aí venho tocando, encontrei o símbolo de coda, pulo para o próximo símbolo de coda e sigo tocando a música até o final. Beleza? Então, geralmente, essa estrutura de quando venho da capa ao coda, da capa significa que eu vou ter que pular alguma coisa e ir para um outro trecho da música. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. DS, ou dal segno, significa que eu tenho que voltar aonde estiver o S, que é este símbolo aqui. Então, eu vim tocando, vim tocando, vim tocando, está escrito do S, eu volto do S e sigo a música até o final. A mesma coisa como tinha com o da capo, vai ter agora o dal segno al fine, ou seja, eu venho tocando, toco a música toda, encontrei dal S al fine. Então, se é do S, eu volto do S agora, e não mais do começo. E vou até o fim. Aonde que é o fim? Onde tem a barra dupla, que significa que a música acaba. Vamos ver outro exemplo aqui, e já estamos quase chegando no final. Que é o dal segno ao coda. Ou seja, vim tocando a música, vim tocando, volta do S. Do S, voltei aqui. E quando eu encontrar o O ou o coda, eu pulo para finalizar a música. E é isso que eu faço. De um trecho, eu pulo para o outro. Eu vou excluir uma parte da música e vou pular para o outro canto final. Vamos ver aqui outro exemplo de sinal de repetição bastante usado pelos instrumentos de percussão, mas também pode aparecer para instrumentos de sopro também. Este símbolo aqui, ó, que é um sinal de repetição de compasso, ele aparece e ele significa que é para você tocar novamente o que foi tocado no compasso anterior. Então, se isso daqui foi tocado, é como se tivesse escrito a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Eu vou repetindo o compasso que apareceu anteriormente. E aí eu repito ele quantas vezes for necessário, dependendo da quantidade de compassos que tiver com este símbolo. E este daqui é um símbolo bastante parecido, mas reparem que ele está em cima da barra de compasso, pegando 2 compassos. Isso significa que eu vou tocar os 2 compassos anteriores de novo.
ou seja, como se estivesse escrita a mesma coisa aqui e aqui. Eu pego isso que está aqui e repito mais uma vez por 2 compassos. Repara que ele ocupa 2 compassos aqui, e aí eu vou repetir esses 2 compassos quando aparecer este símbolo. Para a percussão, é um símbolo bastante comum de aparecer. E o nosso último símbolo que nós vamos falar é o da fermata. A fermata, dentro do contexto musical, ela pode aparecer em cima de uma nota ou em cima de uma pausa. Se ela aparece em cima de uma nota, ela tem o nome de fermata. Se ela aparece em cima de uma pausa, ela tem o nome de suspensão. Não vem ao caso agora, mas é um nome diferente. Para nota, fermata; para pausa, suspensão. E ela significa que aquele som, ou aquele silêncio, ou aquele compasso, será sustentado por mais tempo do que o normal. E quem é que vai definir quanto tempo que ele vai ficar sendo sustentado? O regente. O regente ou o intérprete, né? Se você estiver tocando uma música solo, é você que vai fazer essa escolha de quanto tempo demora a fermata. Geralmente existem critérios estilísticos, dependendo da música que você estiver tocando, que a fermata vai durar mais ou durar menos, mas fica a critério do intérprete para que isso aconteça. Então, estes foram alguns dos símbolos musicais que provavelmente vão aparecer nas partituras de vocês desse semestre. Então, é importante que vocês conheçam os significados de cada um desses símbolos. Existem diversos outros símbolos ainda que não foram falados, mas que nesse momento agora não vem o caso falar sobre eles. Mas deem uma olhada no YouTube, em alguns sites que falam sobre teoria musical, que é bem interessante conhecer estes símbolos musicais. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente tenta solucionar esta dúvida, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.